Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print. Estou aqui para trazer uma dica rápida, onde eu vou mostrar para vocês como resolver o problema na hora de criar a torre de limpeza nas impressões multimateriais, onde muita gente está tendo um problema de excesso de material, o que pode ocasionar perda de passos e também o bico ele pode levar material para cima da peça impressa, tá bom? Então eu peço aí para quem gostar do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. Então vamos lá, vamos começar. Vamos abrir o Prusa Slicer. Com o Prusa Slicer aberto, eu vou mostrar para vocês como configurar o Prusa Slicer para calibrarmos uma impressão multicor e evitarmos aí o excesso de material na torre de limpeza. Isso aqui é uma dica muito importante, tá? Você não vai encontrar com facilidade isso aqui na internet e muita gente tem dúvida, tá? Inclusive, lá no fórum da Prusa, tem muita gente com essa dúvida. Então, prestem bastante atenção aí em como fazer essa configuração. A primeira coisa, vamos escolher a impressora que vamos utilizar para esse teste. Eu escolhi aqui a Ender 3 Pro, com filamento corretamente configurado para essa impressora. E aqui em altura de camada, vamos configurar aqui em configuração de impressão. Vamos escolher uma altura de camada de 0,3 aqui na altura da primeira camada. Agora vamos em configuração da impressora. Vamos adicionar 3 extrusoras e vamos aqui marcar essa opção de única extrusora multimaterial. Esses passos eles têm que ser feitos corretamente, senão a calibração ela não vai funcionar. Agora vamos lá na bandeja de impressão. Aqui na bandeja de impressão, vamos configurar 3 objetos. Clicando com o botão direito do mouse, vamos adicionar o primeiro objeto, uma caixa. Vamos aqui em manipulação de objetos. Vamos dimensionar essa caixa em 30 milímetros em X, em Y. Vamos desmarcar aqui o cadeado e vamos colocar a altura desse objeto em 0,3 milímetros. Temos agora o primeiro objeto configurado. Vamos colocar ele aqui para o lado esquerdo. Novamente clicando com o botão direito do mouse, vamos adicionar um cilindro. Vamos aqui em manipulação de objetos, vamos dimensionar 30 em X, 30 em Y e 0,3 milímetros em Z, que é a altura. Vamos colocar ele aqui para o lado e vamos adicionar um outro objeto. Esse objeto ele pode ser uma caixa também. Vamos configurar da mesma forma, 30 por 30 por 0,3. Vamos clicar aqui em arranjar ou clicar no atalho, né, aí no seu teclado na letra A. Agora vamos aqui em filamento, vamos escolher uma cor para cada extrusora. Vermelho. Aí você escolhe a cor que você quiser. Azul e verde. Agora vamos aqui nos layers. Vamos escolher uma extrusora para cada objeto. Clicando aqui nesse retângulo, onde temos a cor vermelha. Vamos escolher para a primeira forma a cor de número 1.
a extrusora, na verdade, número 1. Aqui no segundo objeto, a extrusora de número 2. E aqui, a extrusora de número 3. Podemos ver que cada objeto na mesa de impressão ficou com uma cor diferente. Vamos agora aqui em configuração de impressão. Vamos em extrusoras múltiplas. Vamos clicar aqui. E aqui em torre de limpeza, vamos marcar essa opção habilitar. Vamos agora voltar lá na bandeja de impressão. Podemos ver aqui a torre de limpeza. Vamos colocar aqui essa torre de limpeza. Arranjar aqui ela em algum lugar que fique mais visível, né, para vocês. Agora vamos fatiar. Clicando aqui em fatiar agora. Temos aqui a torre de limpeza na impressão aqui desses 3 objetos. Eu vou aumentar um pouquinho mais essa torre de limpeza para facilitar o nosso teste. Vamos clicar aqui em volume de purga. Aqui em volume de purga, vamos adicionar para todos esses valores 120 milímetros cúbicos. Isso aqui eu já mostrei em um vídeo que eu falo somente sobre a torre de purga. Eu vou deixar aí um card para quem quiser ver esse tutorial e aprender um pouco mais sobre alguns parâmetros da torre de purga. Vamos clicar OK. Vamos fatiar novamente. Aqui temos um volume maior na hora da limpeza de uma cor de filamento para outra. Eu sempre gosto de aproximar a torre de limpeza dos objetos que estão sendo impressos para evitar os encordamentos, tá? Então vamos aqui em vista do editor, vamos aproximar um pouquinho mais a torre de limpeza, vamos fatiar. E aqui vai mais uma dica, né? Mais um pulo do gato. Quando você estiver imprimindo, utilizando aí várias cores, você também pode fazer a limpeza aqui ao redor, né? Quando ele faz aqui a limpeza, né, do bico de impressão, você também pode utilizar para fazer aqui a limpeza. Então, por exemplo, temos 3 objetos. Vamos colocar aqui 6 linhas. Vamos lá em configuração de impressão. Vamos aqui em saia e aba. E aqui em voltas, mínimo, vamos colocar 6. Que aí ele vai fazer a limpeza do bico também, utilizando aqui essa saia. Vamos fatiar. E aqui você vai ver que realmente ele colocou as 3 cores na hora de fazer a limpeza também do bico. Isso aqui é muito importante porque também ele ajuda a calibrar o fluxo. Ele ajusta o fluxo para quando ele começar a imprimir a sua peça, o fluxo ele já vai com o fluxo estabilizado. Então agora vem a dica, né, que todos estavam esperando. Como fazer para deixar isso aqui. Podemos ver que tem excesso de material, o que pode ocasionar aí erros na impressão. Um dos erros é quando o bico passar por cima aí desse excesso de material, ele pode fazer com que a sua impressora ela perca passos e na hora que ele voltar para fazer a impressão superior, ele volte em um lugar errado, tá? Para deixar dessa forma aqui, tá? Bem, com o material de acordo com a nossa impressão, tá? Uma torre de purga sem excesso de material.
Para fazer isso, vamos voltar lá no Prusa Slicer. Vamos agora abrir aí a configuração que todos estavam esperando. Aqui em configuração da impressora. Vamos aqui em configuração de extrusora multimaterial. Eu também falo um pouco sobre essas opções aqui lá no tutorial sobre torre de purga, tá bom? Então, o que vamos fazer aqui? Qual é a configuração que vamos utilizar para fazer essa calibração, tá? Essa configuração é aqui, é a distância de carregamento extra, tá bom? O que ela vai fazer? Ela vai aumentar a distância de carregamento, evitando que o seu filamento ele carregue na hora que o bico começa a fazer lá a purga na torre de limpeza. Então, se quando a torre de limpeza começar a impressão e ele já for fazendo lá a purga, com certeza vai ter excesso de material lá na sua torre de purga. Então, geralmente essa configuração aqui ela vem com -2, tá? Se com -2 estiver acontecendo excesso de material, então você vai fazer o teste, você vai imprimir esse teste com -6. Se continuar com excesso de material, você vai -8. Se ainda continuar, você vai -10. E assim sucessivamente. Para essa impressora, como vocês podem ver, ela estava configurada em -20, que é o que eu encontrei para ter essa peça que eu acabei de mostrar para vocês, sem excesso de material, tá? Então, essa configuração, você vai configurar, você vai voltar aqui na bandeja de impressão, você vai fatiar, e você também não pode esquecer de uma configuração muito importante que eu sempre deixo aí, principalmente nos tutoriais que eu faço sobre impressão multicor, que é aqui em configuração da impressora. Aqui em G-Code customizado. Aqui no G-Code de troca de ferramenta, colocar aqui esse G-Code para essa calibração ela funcionar direitinho, tá? Não esquecer de colocar aqui no G-Code de troca de ferramenta esse G-Code, tá? Eu vou deixar aí para vocês nos comentários. É só vocês copiarem e colarem aqui nessa área aqui. Então, vamos voltar lá na bandeja de impressão. Depois de tudo isso configurado, vamos fazer o fatiamento, salvar no cartão de memória e rodar aí a sua impressão. Bom, então, respondida, né? Mais uma pergunta aí dos meus seguidores. Era uma pergunta aí bem recorrente. Eu resolvi então fazer esse vídeo para mostrar, porque isso aqui dificilmente vocês vão encontrar. É uma dúvida que muita gente possui, então eu resolvi responder através desse vídeo. Eu espero que vocês tirem bom proveito e não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para apoiar aí, para eu sempre estar trazendo aí coisas novas para vocês. Às vezes eu demoro um pouco a postar um vídeo, porque o meu tempo ele é muito curto. E eu sempre aproveito aqui o meu tempo livre para trazer alguma coisa nova para vocês, tá bom? Então eu espero aí que vocês gostem e um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!